Olá, povo de Deus, que a paz e a graça esteja com você, meu amigo, você, minha amiga, você aí que tem acompanhado o trabalho do Bispo Silvio Rogério, você que tem acompanhado os nossos trabalhos, você que tem aí ouvido as nossas orações, compartilhado as nossas orações. Recentemente nós fizemos aí o nosso testemunho, já está disponível aí no canal Semeando Vida. Você que é o nosso seguidor, você acompanha nossos trabalhos lá, tá? Acompanha os nossos trabalhos no canal Semeando Vida. Nós temos o nosso testemunho, já está batendo em 5 dias 10 mil visualizações. O testemunho é forte, testemunho de edificação. E eu quero nesse dia de hoje, nesta segunda-feira, fazer aí uma reflexão na palavra do Senhor, em Salmos capítulo 23, no meio de um grande problema que Davi estava passando. Mesmo ele enfrentando os problemas que ele estava enfrentando, ele teve força ainda para fazer uma das maiores orações do planeta, do nosso planeta. Uma oração onde ele se expressa de uma forma tão tremenda, tão extraordinária com Deus, que ele diz assim, que o Senhor é o meu bom pastor e nada me falta. Primeiro versículo de Salmos capítulo 23, ele já vai dizendo que o Senhor é pastor dele. Então você nota que o pastor, qual que é a função do pastor? A função do pastor é cuidar da ovelha. A função do pastor é defender a ovelha. A função do pastor é proteger a ovelha. Então ele traz aí uma ideia, porque ele também era pastor, ele tinha essa função, porque segundo a palavra do Senhor diz assim, que Davi, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Esta era a função de Davi naqueles dias. Ele tinha essa função de pastoreio. Então ele está ali na prática, ele está vivendo na prática. Consegue me compreender? Ele não está falando algo que ele ouviu falar. Não, ele presenciou, até porque ele foi pastor. Então ele tinha propriedade para poder falar daquilo que ele entendia. Então, de tantas coisas que ele passou, quando chega aqui em Salmos capítulo 23, ele está dizendo que Deus é o pastor dele e ele é a ovelha. Você consegue entender no mundo espiritual quem é Deus na sua vida? Deus é o teu pastor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que defende. E uma das coisas interessantes é que quando Davi ele foi para a guerra, para guerrear contra o filisteu, que é Golias, uma coisa interessante foi que quando Saul falou assim que não tinha nenhum tipo de capacidade para poder enfrentar o gigante, aí ele falou assim para Saul, para o primeiro rei de Israel, ele falou assim, olha, talvez você não saiba, mas eu vou relatar para você aqui. Embora você está falando que eu não tenho capacidade de lutar contra o gigante, vou falar algo para você aqui. Que fique registrado isso. E ficou registrado. Ficou registrado porque ele falou para Saul assim, olha, quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão, veio as bestas feras, e quando vinha para poder arrebatar, eu a protegia, eu defendia, eu arrancava da boca deles. Eu cheguei a matar urso, cheguei a matar leão. Então você nota que Davi saía em defesa à ovelha. Davi saía em defesa para proteger, para tirar. Ele se esforçava e ele fez essa relação daquilo que ele presenciou, daquilo que ele vivia. Uma coisa é você falar algo daquilo que você ouviu, uma outra coisa é você falar daquilo que você presenciou, daquilo que você viveu. Existe uma diferença enorme, uma diferença muito grande. Então, quando ele expressou Salmos 23, nesse primeiro versículo, poderia falar aí né, Deus está dando uma direção tão grande aqui, né? Nós estamos estou só relatando o primeiro versículo para você.
Só o primeiro versículo de Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar. Não vai faltar o quê? Não vai faltar tribulação, não vai faltar dificuldade, não vai faltar pessoas que falam mal de você, não vai faltar a oposição, não vai faltar desemprego, não vai faltar, a falta de dinheiro, ou seja, essas coisas não vai faltar nada para você, porque as pessoas têm uma ideia que não vai faltar nada, né? Não vai faltar nada, e de fato não vai faltar nada, ainda que não falte nada para você, ainda que você esteja vivendo um dos piores momentos, porque não vai faltar tribulação, né? Tribulação também faz parte do pacote da vida humana, do ser humano, os problemas, dificuldades, lutas. Mas uma coisa interessante é que você lembra que quando Sadraque, Mesaque e Abednego ele foi para a fornalha do fogo ardente naqueles dias, e quando eles foram lá porque eles renunciaram ao sistema daqueles dias, o sistema, as autoridades, eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. Só que aí havia um quarto homem nessa fornalha que estava defendendo aqueles homens que foram fiéis a Deus. O que eu quero falar para você assim, que ainda que você esteja passando pela fornalha de fogo ardente, Deus ele vai fazer o quê? Deus ele vai te proteger. Pegou? Então Deus ele protege os seus. Deus ele protege os seus filhos. Por mais que você esteja na luta, por mais que você esteja passando por as piores crises da sua vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai te proteger. Pegou? Deus é o teu socorro. Jeremias capítulo 38, estava dentro da cisterna, né? Calabouço de Malquias, e ali Ebed-Meleque intercedeu pelo profeta, e aí o rei Zedequias mandou que fosse levado homens, né, para tirá-lo daquela cisterna, daquele poço, daquele calabouço. Então não vai faltar nada. Não vai faltar pessoas que vai te perseguir, não vai faltar absoluta, mas a diferença é que ainda que aconteça tudo isso, Deus está sempre presente na tua vida. Deus ele sempre vai mostrar um caminho, Deus ele sempre vai mostrar uma direção, Deus ele sempre vai mostrar algo diferente. Deus ele vai trazer uma solução, ainda que seja nos 45 de segundo tempo, mas Deus ele vai trazer uma solução para esse problema que você está enfrentando, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então, ainda que aconteça tudo isso, aconteçam os problemas da vida, Deus ele vai fazer o quê? Deus ele vai ser o socorro mais presente na hora da tua angústia. Pegou? E no versículo de número 2, em verdes prados me faz descansar, né? E para águas tranquilas me guia em paz. Né? Não são águas turbulentas. E falando de água, nós lembramos aí que quando os discípulos estavam dentro daquele barco, o que aconteceu? Veio um vento, né? Veio um vento, a água ali se movimentou de uma forma violenta, e eles dentro do barco, Jesus dormindo propositalmente, para que eles pudessem manifestar a sua fé. Esse negócio de águas imagine em alto mar aí, um vento, né? Um vento forte. Diz que veio um vento forte naqueles dias para poder aí veio um vento forte naquele mar. E notemos que eles ficaram temerosos, ficaram com medo. E segundo a palavra do Senhor diz assim que quando eles temeram, eles clamaram por socorro, e Jesus estava do lado ali, né? Jesus estava ao lado.
Mas Jesus estava ali, mas estava tudo sob o controle do Senhor. Jesus está no teu barco, fica tranquilo, porque quando Jesus está no barco, no teu barco, ele vai acalmar as águas. E aqui Davi ele fala, Deus ele vai caminhar você para as águas tranquilas, ele vai te guiar em paz. Tem tormenta, o vento está forte, está passando pelo vento, está passando pela dificuldade, calma. Jesus ele vai tranquilizar, ele vai dar ordem a esse vento que veio sobre a sua vida e vai o quê? Vai deixar tudo tranquilo. Amém? Deus vai deixar tudo tranquilo na tua vida e vai te guiar em paz, porque tudo isso gera o quê? Traumas, tudo isso gera o quê? Distúrbio, desequilíbrio, mas Jesus vai te levar para paz e não para guerra. Consegue compreender essas coisas? Então Jesus ele vai te trazer paz. Essa semana é uma semana de paz, essa semana é uma semana que Deus vai te levar para as águas tranquilas, em no nome de Jesus. Deus vai te levar para águas tranquilas. Então a primeira profecia é que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, e ainda que aconteça tudo que acontecer, Ele vai cuidar de você, porque Ele é o bom pastor e você é a ovelha dele, e a ovelha consegue discernir a voz do seu pastor. Segunda profecia, em Salmos 23, verdes passos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Terceiro versículo, restaura meu vigor. Restaurar o vigor, a força, né? Determinação, expectativa. Então Deus vai restaurar isso, porque tudo isso mina as nossas forças, mina a nossa fé. Você lembra quando lá no livro de Josué, no capítulo 1, quando Moisés morre, o que aconteceu com Josué? Josué, ele vai, na verdade, perder as suas forças, porque Josué ele acreditava muito em Moisés, o seu líder espiritual, o seu líder de batalha, o seu líder militar. E de repente ele vê Moisés morto. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou dar conta disso tudo? Fica tranquilo, né? Nem tudo é para sempre. Foi a época de Moisés, agora vai ser a época de Josué. E Deus falou assim, ser forte e corajoso, vou restaurar o teu vigor. Então Deus entende esse nosso lado. Por quê? Porque esse nosso lado é um lado que realmente ele fica fragilizado diante de tantos problemas que nós vivemos. Imagine só se nós não tivéssemos esse amparo espiritual, como que nós seríamos? Seríamos como um zumbi. Se com Deus já está nessa situação que nós estamos vendo, imagine sem Deus. Imagine as pessoas sem uma religião. Imagine isso. Imagine se as pessoas sem a palavra mais lida no planeta. Imagina isso, meu querido. Como que ficaria? Como que seria? Todos os dias nós vemos o quê? Nós vemos aí problemas diversos. Você liga a televisão, já derrama sangue. Essas pessoas estão com paz? Não, mas a proposta de Salmos 23 é trazer paz, águas tranquilas, não são águas revoltas. Deus deve trazer uma proposta que Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas, né? Ele fala que restaura o meu vigor, a minha força, e conduz aos caminhos da justiça por amor do seu nome. Por quê? Porque muitas pessoas são injustiçadas. Davi também ele foi muito injustiçado na sua caminhada, na sua trajetória de vida. E quantas pessoas não são injustiçadas? Eu mesmo sofri injustiça, mas nós cremos que Deus é justiça. E quando você sofre uma injustiça, complica toda a tua vida de A a Z. Complica tuas finanças, complica a tua vida sentimental, familiar. Tudo desequilibra quando as injustiças acontecem conosco. Mas nós cremos que por Deus ser justiça, Ele vai o quê? Ele vai nos tranquilizar. E ainda que achamos que seja tarde para poder equilibrar, mas vai acontecer. E Deus ele sabe a forma como Ele conduz tudo isso.
porque ele é o justo juiz. Eu praticamente perdi tudo aquilo que eu tinha por injustiças, mas Deus, ele é a minha justiça. Eu posso ter perdido no mundo físico, mas eu ganhei experiência no mundo espiritual. Então, isso não é um sinônimo de derrota quando você perde as coisas aqui nesse mundo, porque temos a espiritual, e que vale é a espiritual, porque aqui é passageira. A Bíblia fala assim que 70 anos é fadiga e cansaço. Quantos, né, já passaram por essa terra? Quantas pessoas que já passaram, que fizeram, que deram as suas contribuições para o crescimento do nosso planeta, para o desenvolvimento da nação, para o desenvolvimento da sociedade, mas estamos aí e também fazemos a nossa parte. Muitos foram injustiçados, e quantos são injustiçados, muitas famílias perecem, padecem, mas Deus é a nossa justiça e precisamos acreditar nisso. Temos essa esperança que Deus é a nossa justiça, por amor do nome dele. Então, o nome dele tem que ser zelado, tem que ser, o nome de Deus, ele preserva o nome dele, tudo aquilo que ele fala, ele se responsabiliza. Então, Deus, ele vai fazer justiça nesta semana em favor da sua vida. É isso que eu quero falar para você. E no quarto, ele diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege, me consola, me defende, né? Então, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, você consegue saber o que está para acontecer no futuro? Nem todas as vezes que você anda, nem todos os lugares que você anda são locais seguros, né? Nem todos os locais que você anda são locais seguros, local protegido. A polícia não te dá proteção 24 horas, até porque não tem esse efetivo todo. Se fosse assim, muitas pessoas não morreriam, muitos carros não seriam roubados. Só que Deus, ele fala assim, orai sem cessar. E quando ele fala assim, orar sem cessar, é para que Deus possa se manifestar na minha vida e na sua vida. E aqui no 4 de Salmos 23, nesse versículo 4 de Salmos 23, o que ele diz? Que o Senhor vai dar o livramento da morte. Verso 4, não temas mal algum, pois Deus está contigo. Deus está com você. Deus, ele vai te livrar, ainda, não que você ande, mas se porventura você, né, andar pelo vale da sombra da morte, Deus, ele vai te proteger, vai te defender. Você não é a ovelha do Senhor? Não é cabra não, hein? Cabra, já sabe, né? Cabra esperneia demais. Ovelha, né? Na presença do Senhor nós somos ovelha. Tem um amigo meu que fala assim, eis que o leão vira ovelha. O nosso pastor Márcio, né? Ex-PCC, ex-Gargamel, né? Ele sempre fala assim, eu gosto muito dele. Ele fala assim que na época quando ele foi receber a visita, ele recebeu uma visita, né? E essa visita foi uma visita maravilhosa. Foi o maravilhoso que visitou ele, né? O eterno, né? Aí diz que Deus falou para ele assim, ele falando, né? Relatando o testemunho dele, falou assim, Deus me visitou e Deus falou para mim assim, você quer ver sua casa, você quer ver sua família, você quer ver seus filhos, você quer ver a luz do dia? Então, eis que o leão tem que virar ovelha. E foi quando ele virou ovelha, foi que Deus abriu os cárceres para ele. Já está aí já há um tempo na rua, está acho que 7 anos na rua, e hoje aí é um homem de Deus, né, pregando a palavra do Senhor. E no versículo 5, tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos,
me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Semana de bênção, semana de vitória para você. É a quinta profecia. O Senhor vai preparar um banquete na presença dos teus adversários. Por quê? Porque tem muitos adversários anônimos, né? Os anônimos. Tem muitos adversários, não somente os anônimos, não somente os adversários físicos, mas também tem os adversários espiritual. É o ataque, a batalha. Lá em Efésios 6 fala sobre o quê? Sobre o revestimento das nossas armaduras. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundão, estamos aqui nesse planeta, né? E aí temos aí os problemas adversos, oriundos de da onde? Oriundos de espíritos atormentadores, que querem nos destruir a todo tempo, em todo momento. Mas Deus, ele fala o quê? Que ele vai dar o quê? Ele vai preparar um banquete na presença dos nossos adversários, nossos inimigos. Ele vai honrar, me honrarás. Porque a honra vai vir? A honra, ela vem quando o óleo também desce sobre a nossa cabeça. O óleo vai descer sobre a nossa cabeça. E todo óleo é uma graduação espiritual, é uma bênção de Deus. Então, se é bênção de Deus, é uma honra de Deus. Se Deus está derramando óleo sobre a sua cabeça, é uma honra do Senhor, né? É uma honra. E no versículo de número 6 fala sobre a felicidade e a misericórdia acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Deixa eu falar algo para você aqui. Se você não está indo para a casa do Senhor, então vai para a casa do Senhor, vai buscar a presença do Senhor, vai buscar a presença de Deus, né? Vai fazer as suas orações dentro da sua casa, coloca louvores dentro da sua casa, coloca aí louvores, deixa o ambiente espiritual, vai ler a palavra do Senhor. Então, o último versículo, 2 espíritos Davi estava convocando sobre a sua vida: o espírito da felicidade e o espírito da misericórdia, né? Ele falou assim: até o fim da minha vida esses 2 espíritos vão me acompanhar, o espírito da felicidade e o espírito da misericórdia. Invoca coisas boas para você. Você precisa invocar coisas boas para a sua vida. Invoca coisas boas. Não diga que eu estou daquele jeito, eu estou daquilo outro. Não atrai pessimismo para você. Atraia otimismo, porque a palavra do Senhor nos orienta a ser otimista em tudo aquilo que nós fazemos. Então, Davi, por mais problemas que ele passou no Salmos 23, ele está falando aqui que 2 coisas vai acompanhar ele até o fim da sua vida, que é a felicidade e a misericórdia. Misericórdia porque Deus, ele tem dó de nós, né? Misericórdia, Deus, ele tem dó da nossa miséria. Então, é por esse motivo que Deus, ele ainda prolonga, ele defende, ele reconhece tudo isso, porque o seu filho passou por todo esse processo aqui na terra, e ele viu o quanto é difícil. Jesus lá na cruz, ele falou assim: se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele teve que cumprir, ele carregou a cruz dele, então nós temos que carregar a nossa cruz. Você vê ali que Simão Sirineu, ele carrega a cruz, ajuda a carregar a cruz também de Cristo. Todos nós temos uma cruz, e ela é pesada mesmo, só que Deus está nos apoiando, e Deus é a nossa coluna, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, fiquem na paz, fique com esta palavra. Esta semana que se inicia será uma semana de muita vitória, de muita bênção, de muita conquista. Você que está vendo esse vídeo, compartilha. Você que está vendo esse vídeo, manda para frente, porque esta palavra de edificação vai edificar a vida de alguém. A vida de alguém. Vamos aí se inscrever no nosso canal para que possamos enviar mais conteúdos para fortalecimento da sua fé pelo poder do nome do Senhor Jesus. E você quiser nos levar para a sua igreja para trazer uma palavra de fé, uma palavra de vitória, tá? Nosso telefone é o prefixo 11 98641 4280, amém? Prefixo 11, telefone 98641 4280. Esse é o nosso contato, meu zap, meu telefone pessoal. Se você quiser fazer uma cruzada de prodígios, milagres e maravilhas,
Deus também nos usa nessa área, na profecia, na revelação, nas curas divinas, na palavra profética, tá? Deus, ele tem usado o nosso ministério, né? Teve uma época da minha vida que eu viajei por 7 anos aproximado, caminhando aí pelo quase Brasil todo, e nós pregamos também para fora. Então, se você aí que é pastor, você que vê o nosso testemunho, né, vê o nosso testemunho, acompanha os nossos vídeos, né, e quiser nos levar para trazer uma palavra de edificação para a tua igreja, nós estamos com a nossa agenda aberta. Amém? Forte abraço, Deus abençoe, fique com esta palavra nessa semana, palavra de fé, palavra de edificação, palavra de consolidação para a tua vida, e creia que o melhor está por vir, no nome poderoso de Jesus. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal Bispo Silvio Rogério. A gente vai estar melhorando esse canal, né? E eu conto com o seu apoio. Nós não temos aí nenhum tipo de empresário, né? Nosso canal é um canal muito simples, mas com conteúdo bem profético, um conteúdo muito espiritual que vai fortalecer a tua vida. Então, nos ajuda aí, dando joinha, nos ajuda aí, se inscrever no nosso canal, fala com seus familiares, fala com o seu pessoal aí, tá? Na sua rede de pessoas, para nos ajudar no nosso canal, e vai ser bênção, vai ser vitória, e Deus vai fazer algo forte, não somente na minha vida, mas também na sua vida, no nome do Senhor Jesus. E eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês, minhas ovelhas queridas, ficam na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e que a semana seja uma semana abençoada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Hoje que é segunda-feira, tá? Nós temos aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, e vamos crer que a vitória virá e não tardará. Amém? Vamos acompanhando aí, porque todo dia vai ter aí uma explicação no livro de Salmos, né? Que é o livro de Cânticos, mais conhecido no hebraico como Terrilim, né? Terrilim é os cânticos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que mais conteúdos como esse possamos também enviar para vocês. Shalom, Shalom Adonai. Deus abençoe.